qual que é a senioridade daquele time. Porque muitas vezes o time ele não vai estar preparado para o que você está propondo. A gente tem que considerar que a estratégia que o profissional precisa ali tomar em relação a esse planejamento, essas propostas que ele vai fazer, ele precisa levar em consideração fatores que não dependem só dele. Perfeito. Nossa, além disso, você precisa reconhecer que você está vindo do mercado, você está vindo de outro projeto, e com toda certeza você está trazendo, não vou chamar de vícios, mas ali coisas que você fazia que para aquelas circunstâncias, para aquela realidade, ela não se aplica. Exato. E juntando tudo isso, quando você pensa o seguinte, que é uma coisa que eu costumo falar muito, isso é profissional para a vida, a forma como a gente passa uma mensagem, ela é tão importante, ou talvez até mais importante do que a mensagem em si. Concordo 100%. Porque quando a forma como você leva aquela proposta ou uma crítica construtiva, você pode diminuir consideravelmente a gravidade de um problema, ou o contrário, às vezes é uma coisa simples e você passa de uma maneira que faz uma tempestade num copo d'água. Perfeito. Então tem que se ter muito cuidado com isso. Não, e Léo, você falou tudo. Eu vou até dar um exemplo aqui, galera, que é relacionado à comunicação que eu falhei. Eu falhei e assim, falhamos, né? Era um projeto. E naquele projeto, era um projeto mobile, eu estava fazendo automação mobile, e o cara me entregou um aplicativo mobile sem nenhum ID. E para quem trabalha aí com automação mobile, sabe que é um saco trabalhar sem ID. Tipo, é muito pior do que trabalhar com automação web. É muito mais chato. E aí, o que eu fiz para ele? Eu fiz uma solicitação para que ele adicionasse IDs ali. Porque apesar de eu saber fazer isso na web, eu não faço ideia de como faz isso para Android e iOS, entendeu? Tipo, não dá para aprender todas as linguagens para poder adicionar essas coisas. Apesar de que eu tenho certeza de que não é difícil. Né? Mas eu nunca tinha feito, principalmente na época. E eu pedi para ele adicionar. Só que assim, quando eu fiz a solicitação para ele adicionar, quando eu criei um card para que isso fosse acontecer, para que fosse adicionado dentro da sprint, só que eu não coloquei tudo. Eu não coloquei todos os lugares que o cara precisava colocar ID. E aí, a gente entrou em debate. Por quê? Porque eu cheguei lá, fui ver como que tava, fui fazer o code review do cara, fui ver que faltava um monte de ID e eu não conseguia fazer automação. Só que nesse meio tempo, né, eu falei isso, eu fui levar pra ele e falei, tem como você adicionar, você não adicionou nessas telas e tal. Eu lembro que na época eu devia estar meio cabeça quente. Eu devo ter falado uma coisa que o cara não gostou e, foi uma discussão ali. E é ruim, né? É muito ruim, né? Você trabalhar com um clima assim é prejudicial para ambos os lados e acima de tudo pro projeto. Exato. E você como QA, galera, vocês têm que entender uma coisa. O dev, ele precisa contar com você. Por quê? Porque você literalmente está garantindo que, entre aspas, muitas aspas, está garantindo que o que ele está fazendo está certo ou não. Você, querendo ou não, é a última ponta do iceberg ali do processo, né? Apesar de você talvez estar participando de um processo às vezes super ágil e que você realmente não precisa, talvez não precisa dar tanta atenção assim, na parte de teste manual, ali no desk check, talvez, mesmo assim você vai precisar passar por lá. E aí, como é que eu penso? Não estou dizendo que é certo ou errado, que foi lá, foi rodar um teste e ele pegou uma inconsistência, vamos chamar ali de não conformidade, vamos a esse termo, tá, que é comum. E sinceramente que você vai ter que de imediato simplesmente abrir um bug? Por que naquela hora você não para o que você está fazendo e dá um ping lá no dev que te entregou aquela demanda? Porque às vezes é você que está testando errado. Pode acontecer. Mas enfim, pinga o dev. Cara, isso aqui é assim mesmo? Mas está errado. Ok, você consegue corrigir isso? Aí o cara vai lá rapidinho, corrige, sobe a adequação, testa de novo, você testa, tá tudo ok. Será que tinha que abrir o bug? Perfeito. Exato. Sabe? É um bug. Isso é... Nossa, Léo, ótimo ponto. E isso depende também até de processo de time, né? Tipo, Sim, isso pode tem ser que estar tudo muito bem escrito, definido. Por exemplo, isso daí do que você falou, principalmente achando um bug às vezes específico, às vezes o cara, sei lá, bateu no teclado e subiu um label com o nome errado. Vou abrir bug pra isso? Não. A gente pode até chamar isso de desk check, né? Que é olhar pra ver o que o dev fez ali, ver se estava tudo certinho e beleza. Agora sim, mandando pra uma branch de desenvolvimento ou de teste, né, de qualidade. Quando é que eu acho que você deveria abrir? Vamos supor, você pegou aquela não conformidade pro dev e naquele momento ele não tem como parar para corrigir. Aí ok, por quê? Para não sair do nosso radar, para a gente não perder a rastreabilidade. Aí você chega pro cara e diz, olha, eu vou registrar, porque tanto eu quanto você pode esquecer. Tá cheio de coisa na cabeça para fazer. Então eu vou abrir aqui, ponto. Exato. E assim, eu falei do label, tipo, é a vida fácil, né? É um labelzinho que melhorou. Volta aí, dev. Isso daí é fácil mesmo. Mas agora, às vezes, é um bug que é para aquela feature. Ele é um bug um pouquinho mais... que vai precisar mexer um pouquinho mais no código, né? Não vai ser simples mudar um texto e é isso aí. Demanda mais tempo. Exato. Demanda mais tempo.
E nem sempre o dev, tipo, ele entregou, cara, galera, quero deixar claro aqui, entregou pra code review, às vezes o dev já começou outro ticket, entendeu? Por quê? É Exato. produção, é produção, entendeu? Então, você tem 5 tickets lá pra testar. Essa é a realidade. Então, às vezes, apesar do bug poder ter sido resolvido rápido, cara, o cara já tá em outra task. Eu tenho um monte de task pra testar. Toma ali bug. E não tem dev que goste de que a gente ache um bug no que ele entregou. Porque, no final das contas, pô, caramba, eu entreguei errado, fiz uma besteira aqui e tal. Isso não é bom. E no momento que você tem essa postura de consultar o cara antes, né? Só, olha, será que é assim mesmo e tal? Você já, certeza, você ganha um aliado, você ganha um amigo. Total. Tá? Exatamente. E aí você mostra que você não tá ali para simplesmente apontar o dedo, você é parceiro. Ó, a entrega, ela depende do time, ela é do time. Isso. Ela não é do dev, ela não é do QA, o time tá entregando. Então, como time, tem que jogar junto. Exato.